La siguiente charla estará a cargo de Marcio Geraldo de Oliveira, de Magnesita, quien nos hablará acerca de la tendencia de los refractarios básicos para la industria de cemento. Boas tardes a todos. É um prazer participar do Congresso Técnico FICEM-APCAP número 30, representando aqui a Magnesita, uma empresa refractária brasileira que tem uma experiência de mais de 30 anos de produção desta tecnologia. E compartilhar com você o conhecimento do refractário, mencionando o tema sobre a tendência dos refractários básicos para a indústria de cimento. Pido desculpas por qualquer inconveniente com a língua, ok? E esta película menciona como é o processo de cimento e como é o desenvolvimento atual para toda a tecnologia de refractários básicos para um horno de cimento atualmente. Em primeiro ponto, é importante comentar que a evolução da indústria de cimento de todo o mundo se encontra em uma constante búsqueda de la optimização de seu processo. Ao nível estratégico, constantemente buscam por produtos com mais qualidade, baixos custos e a utilização de combustíveis alternativos e atender os requisitos para um sistema operacional sustentável. Atualmente, todas as empresas de cimento e muitas outras empresas fazem um grande esforço para atender uma operação correta também com o meio ambiente. E a proposta de Magnesita é fazer, ahorita, uma reflexão e aclarar como a indústria de refractário caminha para atuar como provedor de soluções cada vez mais específicas para a produção de cimento, com os constantes cambios, com as constantes regras do meio ambiente incluso. Em primeiro ponto, é importante entender o que se passa com o processo. Seguramente, seus hornos agora estão lá em las manos de los operadores de cimento, não? Ou seja, que se passa em la cabeça de la persona que está manejando el horno. Muitas coisas, muitas variáveis, muitas regras, missões, procedimentos a seguir. Por exemplo, destaco algumas variáveis operativas que influenciam diretamente a vida do refractário. La llama, por exemplo, qual é a quantidade de pressão do ar radial, do aire axial, como está o suril de seu queimador. Tudo isto impacta em la vida do refractário. A forma da llama, o tipo de queimador, o tipo de combustível. E ele também, a pessoa que maneja os hornos, não somente o gerente de produção, como também o gerente de processo, como está a quantidade de los combustíveis alternativos. Desculpa. De los combustíveis alternativos. Como está a quantidade de los gases que controla a combustão do horno. A quantidade de oxígeno, monóxido de carbono, NOx. Como está a temperatura da torre. Como está a pressão, do perfil de pressão em todo o sistema. Todo o equilíbrio operativo influencia diretamente a performance do refractário básico em la zona de fogo do horno. Aqui é somente um exemplo de umas poucas variáveis que afetam diretamente a vida do refractário. E seguramente, em la cabeça da pessoa também está o conteúdo, a quantidade de clinker a produzir para atender o mercado de cimento. Tem que ser um clinker com qualidade e com a quantidade suficiente para atender o mercado. A estabilidade do horno empieza também em la canteira de la caliza. Não é solamente em la clinkerização. A estabilidade empieza desde la canteira, passa por la homogeneização, por la molienda de harina e finaliza em la clinkerização. Então, as pessoas de qualidade do processo têm que mirar todos os desvios desde la canteira
hacia a clinkerização do horno. E isso afeta a performance do refractário. Então, para mirar qual vai ser a tendência do refractário para o futuro, tendemos que mirar o que se passa com seu processo. Isso é fundamental para uma correta solução, correto desenvolvimento para os refractaristas. Ao redor de 1950, essas informações são promédio que eu tenho. O processo antes era processo mais compacto. Havia, por exemplo, baixa produção de cimento. O processo total é cercado por el processo úmido e havia também muitos hornos verticais. Usavam, promédio, tipo de combustível, fuel óleo, carbono, e produziam solamente 2 a 3 tipos de cimento, porque seguramente essa foi a realidade neste tempo. E aqui também não havia tanta cuidado com a segurança e com o meio ambiente. Essa foi a realidade. Então, aí tem uma realidade que seguramente a tecnologia foi adaptada a esta condição operativa de los hornos. Pero as coisas cambiam. Ao redor de 1980 hacia 2000, aumenta as variáveis. Uma coisa importante é o processo seco empieza com muita força, trazendo uma grande oportunidade de redução de custo com relação aos processos com baixo consumo específico de combustível. Isso foi muito bom. Pero aumenta a produção de cimento, a demanda do mercado, aumenta a população, aumenta a exigência de los clientes. Usam mais de 2 tipos de combustível: fuel óleo, coque, carbono. Empieza o uso de los combustíveis alternativos. Aumenta os tipos de cimento produzidos. A preocupação com o meio ambiente e incluso com a segurança. Tudo isto tem que manejar as pessoas que estão a cargo da produção de cimento. Ou seja, para ter processo equilibrado, é importante mirar tudo que impacta no horno, incluso a gestão operativa do horno. Les comento, por exemplo, o tipo de cimento, como impacta a decisão da produção de cimento em refractário. É uma boa pergunta, porque muitas vezes o dono chega para seu operador, mira, ahorita vamos começar 100% da produção de cimento especial, cimento de alta resistência inicial. Que isto impacta em refractário? É importante entender. Continuando, as coisas cambiam. Arriba de 2000, continua o processo seco como a melhor tecnologia para a produção de cimento. Aumenta mais a produção de cimento e clinker, seguramente. Mais de 2 tipos de combustíveis, coque com 1% de açúcar, coque com 2% de açúcar, com 5%, com 8% de açúcar, combustível, carbono, mescla de combustível sólido, carbono e coque, fuel óleo na precalcinação, e tudo isso impacta na performance do refractário. Então, entender esta evolução é entender como anda a tecnologia refractária. E mais, os combustíveis alternativos. Creio que hoje há mais de 20 tipos de combustíveis alternativos que usam a indústria de cimento. Como isto impacta na vida do refractário? Mais de 5 tipos de cimento. E comento na conclusão, em exemplo que comentei, cimento com alta resistência inicial vai necessitar clinker especial. Vai necessitar clinker com contenido de halita elevado para ter boas resistências mecânicas. E que impacta no horno, mais consumo de combustível. Uma harina mais adequada. E significa que o consumo de refractário pode aumentar. As preocupações com o meio ambiente, segurança e sustentabilidade. Isso significa que todos isso juntos traz para o processo maior variabilidade,
em todo o conjunto. O gerente de processo, a gente de qualidade, tem que tomar conta de todos esses itens e que impactam diretamente com a performance do refractário. O que hacemos? Acompanhar esta evolução do processo. A indústria de refratário camina em conjunto para desenvolver os melhores tecnologias em conjunto com esta evolução também. Os primeiros refractários são os ladrilhos silicoluminosos e aluminosos, ao redor de 1900, 1800, creio. Pero esses ladrilhos não são compatíveis com a propriedade, com a reologia e com a química del clinker, que é um produto básico. Como são produtos ácidos, de caráteres ácidos, há uma reação entre ácido e base del clinker, e isso consome terrivelmente os refractários. Por isso, essa tecnologia não se usa em la zona de queima, em las zonas de transições atualmente. Tuvo uma evolução. Empezaram a usar ao redor de 1980 os ladrilhos com MgO básicos. ¿Por quê? É mais compatível com a qualidade do clinker, que é um material básico. Básico com básico, não há reação. E um dos ladrilhos mais utilizados nesta época, ao redor de 1980, foram os ladrilhos com base de crômio, que não conosco melhor ladrilho para ser crostas estáveis. Okay? Pero há também inconvenientes ambientais. As coisas cambiam. O crômio, por questões ambientais, muitos grupos cimenteiros não usam mais. Então, é importante fazer uma evolução da tecnologia. Por isso, começou o uso de los ladrilhos espinelizados. E hoje estamos aí com uma mescla de MgO, espinélio, incluso os ladrilhos com base em dolomita, com aditivos especiais, por exemplo, zircônia, que é um aditivo especial para aumentar a resistência a choque térmico de los refractários. E magnesita e os provedores, em geral, caminham por esse sentido em imponer aditivos especiais para adequar o processo do cliente com a realidade operativa de cada horno. Importante também para entender a evolução da tecnologia refractária é entender quais são suas principais propriedades refractárias. Isso nós refractaristas, nós usamos para selecionar a melhor tecnologia mais adequada para cada processo. Por exemplo, resistência à compressão, muito semelhante à resistência à compressão com cimento, é a mesma filosofia. Densidade aparente, que mede a quantidade de uma massa com relação a seu volume, também importante para os refractários. Porosidade, a quantidade de poros presentes aí em los refractários. É por este caminho que infiltram as fases líquidas, os gases. Modo de ruptura caliente, importante ensaio refractário que simula a condição operativa do refractário em um horno de cimento, ou seja, em la condição caliente. Permeabilidade, outra propriedade muito importante atualmente, principalmente com relação aos alternativos. Esta propriedade mede a capacidade de um gás passar por el refractário. Quanto maior a permeabilidade, mais gases passam por el refractário. Módulo de elasticidade, outra propriedade muito importante atualmente para os refractários. Porque quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígido é o refractário. Quanto menor, mais flexível é o refractário. E isso, para os hornos com muitos problemas mecânicos, é muito importante, muito importante. Resistência a choque térmico. Atualmente, na condição operativa do horno, há muitos cambios, por exemplo, do combustível, cambios de la injeção de la harina, paros constantes
Isso cambia a temperatura em todo o momento. E o refractário tem que suportar estas variações. E medimos isto com uma propriedade que se chama choque térmico. E por último, e também muito importante, a condutividade térmica. Ou seja, aí está a capacidade de retener ou não calor no interior do horno. Quanto maior a condutividade térmica, mais calor se passa por el horno. Então, estas são as propriedades refractárias que hoje utilizamos para fazer o correto design, o correto desenvolvimento para os hornos de cliente em todo o mundo. Pero, como está su horno agora? Como está sua operação agora? Como foi antes? Entender a história do seu horno é importante para entender a atualidade. Entender como maneja o processo. Há 3 mecanismos principais de desgaste de refractário atualmente. Primeiro, químico, térmico e mecânico. O químico menciona com relação ao ataque de fases líquidas de clinker, como le comentou perfeitamente a las apresentações, o modo de alúmina, o modo de sílice influenciam diretamente a reologia da fase líquida e implica em uma mala performance de refractários. E também com relação aos ataques químicos, os gases no interior do horno, gases como azufre, álcalis, impactam também na performance dos refractários. O mecânico, os estresses mecânicos durante a operação, devido à ovalidade e desalinhamento do horno, impactam também na performance do refractário. E atualmente este ponto mecânico tem muita expressão atualmente na estatística dos hornos de cimento no mundo. Isso preocupa porque a parte mecânica tem que manter intacta. Esta estatística tem aumentado, creio que de 10 para mais de 20% dos casos que estudamos atualmente no mundo com relação ao desgaste dos refractários. E por último, os efeitos térmicos, que está relacionado a las variações de los combustíveis, a la variação de la harina e também de las decisões. Por exemplo, produzir clinker com alto contenido de halita para desenvolver cimento especial impacta diretamente em los efeitos térmicos do horno. Ou seja, há hornos que têm solamente um térmico, há hornos que têm solamente o estresse mecânico ou efeitos químicos. Pero há hornos que impliquem os 3 juntos. O que fazer com relação ao refractário? Este é exemplo de estudo post-mortem que nós como refractaristas usamos muito para ser guia para mirar qual é o principal mecanismo de desgaste de horno de cimento. Seguramente não é o único. Hacemos a inspeção, hacemos o estudo de processo detalhado e hacemos também o estudo de post-mortem. E este exemplo menciona aqui, é estudo que cortamos o refractário em várias partes e analisamos as propriedades químicas e físicas em el interior do refractário. Isso é muito importante para mirar o que se passou quimicamente com o refractário. Por exemplo, este refractário teve muitas infiltrações de azufre e álcalis em seu interior. Mira, o contenido de potássio, azufre e cloruros também. Isso impactou diretamente em suas propriedades físicas. Quando gás infiltra em refractário, por exemplo, azufre e potássio, forma sales como sulfato de cálcio, sulfato duplo de cálcio e potássio, e isso aumenta a densidade do material e faz com que o modo de elasticidade também aumenta. Recordam? Quanto maior o modo de elasticidade, mais rígido é o refractário e rompe. E o processo continua e rompe, hacia ser ponto rojo em la chapa del horno.
Então, o estudo pós-morte é uma ferramenta muito importante para os refractaristas entender o principal mecanismo de desgaste do horno. Então, perguntamos, qual é o mecanismo principal de desgaste? É mecânico? Químico ou térmico? Juntamos tudo isso, junto com as propriedades dos refractários, e miramos qual é a melhor solução técnica para o cliente. Miram, a tendência dos refractários camina em conjunto com a tendência de cada processo do cliente. Hoje, a maioria dos hornos que atendemos em todo o mundo, muitos deles são modernos, pero há muitos casos que aún trabalham com processo desactualizado. Hornos via úmida, que não tem tanto controle do oxígeno, pero temos que entender essa realidade e actuar em conjunto com o cliente. E, por final, aí está uma condensação de lo que os refractaristas usam para desenvolver a melhor tecnologia de refractário para cada horno em operação. Juntamos todas as suas propriedades de refractário, juntamos com a tecnologia de fabricação, miramos como está o processo do cliente, juntamos tudo isso junto com os principais componentes que é MRO e espinelho, e desenvolvemos a tecnologia adequada para cada condição operativa, a um custo-benefício correto para cada cliente. Entende? Por isso é muito importante. E, por final, há um resumo para entender. São números de ladrilhos que está exposto com cada tecnologia refractária e explicar para cada propriedade importante para seu horno. Por exemplo, o ladrilho número 1. E uma coisa importante, todos os ladrilhos básicos para um horno de cimento têm que ter boa refractariedade. Ou seja, tem que suportar altas temperaturas. Isso é crucial. Por exemplo, este ladrilho número 1 é um ladrilho preparado para suportar, para ter uma boa refractariedade e resistência à fase líquida, por el contenido de MRO. MRO é um cristal muito pouco reativo para um refractário. O ladrilho número 2, que mescla a refractariedade e incluso a elasticidade, ou seja, o módulo de elasticidade é baixo. Ladrilho número 3, elasticidade, refractariedade, fase líquida e efeitos mecânicos. Miram, elasticidade em torno de 20, permeabilidade em torno de 25 e uma boa refractariedade com uma mescla de espinelho e MRO. Ladrilho número 4, efeitos químicos, baixíssimo permeabilidade para minimizar a infiltração das fases químicas, tanto os gases como a fase líquida do clinker. Ladrilho número 5, a refractariedade dos efeitos químicos e mecânicos em conjunto. Mira a permeabilidade 14 e em modo de elasticidade 23. Ou seja, é um ladrilho mais adaptável às condições mecânicas e químicas de um horno. Por exemplo, a transição superior, próximo da llanta. Ladrilho número 6, refractariedade, mecanismos, efeitos mecânicos agressíveis, extremamente agressivos. Ou seja, o módulo de elasticidade tem que ser o mais baixo possível. Então, a tecnologia de refractário é um tema que cambia de acordo com a tendência do mercado de cimento. Por isso, Magnesita, em conjunto com os serviços de instalação que hoje suministramos também, como a supervisão, com uma correta desenvolvimento de uma tecnologia, hace o suprimento e oferecimento para os clientes da melhor tecnologia. A tendência dos refractários camina em conjunto com a tendência dos cimenteiros. Okay? Muitas graças e qualquer pergunta, estamos disponíveis para charlar.